Bom, eu intervim no terceiro painel sobre alterações climáticas, a seguir à introdução feita pelo presidente chinês e logo a seguir também pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que considerou uma prioridade e que lembrou que tinha convocado uma reunião global em setembro próximo, a quando da Assembleia Geral das Nações Unidas, para discutir esse ponto, com propostas concretas, e eu fui o segundo orador a seguir a estes dois primeiros. E o que eu disse foi que para Portugal é uma prioridade, é porventura uma das prioridades essenciais no mundo hoje, porque depende do enfrentar desse desafio o desenvolvimento sustentável, o combate à pobreza, as desigualdades universais, tudo isso depende de sabermos enfrentar o problema das alterações climáticas. Também dei o exemplo que Portugal atingiu agora metade da produção elétrica proveniente de energias renováveis, o que o coloca em número 3 na Europa e, em tão curto espaço de tempo, com um dos melhores saltos e maiores saltos, mesmo à escala mundial. E depois aprofundei um pouco o que é que isso significa, a falta de vontade política, a falta de decisão política, quer a nível nacional, quer a nível internacional, como se tem de ultrapassar isso, e apoiei as posições do Secretário-Geral das Nações Unidas, não por eu ser português, obviamente, mas porque são corretas do ponto de vista de Portugal e da União Europeia. Não é uma posição só de Portugal, é de Portugal e da União Europeia. Esta foi a minha intervenção e sentiu-se que era partilhada por todos os presentes, que já tinham indiretamente falado dela a propósito do fórum, a propósito da interconectividade, isto é, das ligações pelo digital e das ligações físicas no mundo, e também tinham falado à hora do almoço a propósito de como construir um mundo mais multilateral e mais participativo e com menos proteccionismo e mais aberto ao comércio internacional. E, portanto, todos os temas tiveram a ver uns com os outros, naturalmente. E acabou por falar em particular com quem? Durante desta semana? Bom, isso acaba por falar com imensos dos participantes, porque houve muito tempo para isso. Ontem e hoje havia tempo previsto, e hoje de manhã muito tempo, para encontros bilaterais. E, portanto, pude falar com o presidente moçambicano, pude falar com o presidente chileno, até para acertar a ida dele no final de agosto a Portugal, com o presidente cipriota, que temos uma troca de visitas mais ou menos apalavrada, com outros chefes de Estado que querem muito ir a Portugal ou querem que eu lá vá e que têm, por serem asiáticos, têm um distanciamento geográfico maior, mas uma curiosidade também maior. E isso foi muito interessante. Depois até aconteceu poder encontrar pontualmente, mas isso vai ser retomado na visita de Estado do presidente chinês e também pontualmente o presidente russo, ontem e hoje, portanto, por duas vezes. Estas reuniões internacionais têm a vantagem de, à margem das sessões formais, haver sempre por dia 2, 3 horas, fora as refeições, em que as pessoas intencionalmente ficam à vontade para poder trocar as impressões que quiserem. E vão trocando. Por exemplo, também falei com alguns primeiros ministros presentes, nomeadamente com o primeiro-ministro grego. Enfim, portanto, foram muitos encontros e muito interessantes, como acontece sempre. E Xi Jinping falou-lhe do Porto de Sines? Não, nós vamos ter a visita de Estado dentro de uns dias, e, portanto, como é natural, aquilo que haja a tratar bilateralmente vai ser tratado sobretudo na visita de Estado. Sr. Presidente, muitas vezes nestas cimeiras o que se discute depois lá dentro não é posto em prática cá fora. Nós que estamos bastante longe da cimeira, que ambiente é que se sentiu entre os chefes de Estado e do Governo que é possível fazer alguma coisa de concreto? Para já, o que é que eu considero que foi, para mim, o mais importante deste fórum, desta cimeira? Primeiro ponto, o discurso do presidente chinês. Havia críticas e dúvidas em alguns setores internacionais relativamente à boa-fé da China quanto a esta proposta. Se não era uma maneira de a China ter uma estratégia de domínio do mundo, se no fundo iria respeitar as regras da Organização Mundial do Comércio,
e o direito internacional, se não haveria uma forma de dominar economicamente certas áreas de intervenção no mundo, se iria respeitar a transparência e até a sanidade financeira dos países aos quais emprestava dinheiro ou nos quais investia. E eles poderiam ou não depois ter condições para cumprir as suas obrigações. E o presidente chinês assumiu uma série de compromissos publicamente e depois repetiu várias vezes durante a reunião, porque ia comentando um a um os oradores. E isso foi o primeiro ponto que considero muito importante. E que compromisso é que assumiu, Sr. Presidente? E o ponto de vista chinês foi a China realmente responder a essas eventuais críticas, dizendo que aderia completamente aos princípios de direito internacional, ao respeito das regras da Organização Mundial do Comércio, à transparência, ao equilíbrio de prestações, à preocupação de não protecionismo, isto é, à preocupação de multilateralismo e não de uma forma de dominação unilateral, mais ou menos disfarçada. Mas deixou descansar? Depois, segundo lugar, importante foi a reação dos participantes, bem entendido, e de outros que não eram membros propriamente, não tinham assinado um memorando de entendimento relativamente a esta iniciativa, uma faixa, uma rota, mas que, como é o caso de países da União Europeia, no quadro do acordo entre a União Europeia e a China, se tinham dado passos, tal como a China, no sentido da aproximação. E as intervenções que eu pude ouvir são intervenções muito afirmativas da parte desses países. Como, aliás, muito positivas da parte de países asiáticos, que normalmente é o caso do Japão e o caso da Coreia, que normalmente, em termos tradicionais, são vistos com posições muito diferentes da posição chinesa. Isto quer dizer que há um movimento que em si mesmo é positivo para o mundo, quer na Ásia, de diálogo, de aproximação e de cooperação entre potências asiáticas e de reforço da aproximação entre a Europa, imediatamente a União Europeia e a China. Já não falo depois de países de outros continentes que também falaram, como é o caso de países latino-americanos ou africanos, que também foram muito afirmativos nessa matéria. E depois há um terceiro ponto que é importante, que vale a pena chamar a atenção para ele, que é a presença do presidente Putin, que esteve presente em permanência e que acompanhou muito atentamente o que se passava, significando também aí um diálogo e uma aproximação que são significativas se pensarmos que a Federação Russa é ela própria uma potência em termos não só militares e geopolíticos, mas também, embora em menor escala, em termos económicos. Mas pode ser uma união estratégica contra os Estados Unidos? Está a ver, podia ser entendida assim, mas não foi essa a disposição de países, por exemplo, da União Europeia, que afirmaram claramente o relacionamento, é o caso de Portugal. Os Estados Unidos da América são nosso aliado, enquanto que a China é apenas um parceiro. E, portanto, há um grau mais íntimo de ligação com os Estados Unidos, provavelmente com a China. Mas isso acontece com outros países europeus, que estão exatamente na mesma posição. Os países da União Europeia e da NATO estão nessa posição. São aliados dos Estados Unidos da América e não são aliados da China, obviamente. Mas isto significa que, a nível mundial, há problemas que são tão graves e tão óbvios que se ultrapassa o esquema das alianças clássicas para encontrar uma forma de parceria em termos de resolver esses problemas. É o caso das relações de interconexões, do digital e das ligações físicas, é o caso das alterações climáticas. Esses casos impõem, e depois, de alguma maneira, o combate à pobreza no mundo e a tentativa de superação das desigualdades, isso ultrapassa as meras estratégias político-militares ou geopolítico-militares que possa haver e que há, e que são diferentes entre si. Mas é tudo o que ultrapassa também o que distancia a América de Trump da China de Xi Jinping. Digamos que, vamos ver, eu acho que esses problemas existem problemas realmente de interligação,
há problemas de comércio internacional, há problemas e de, portanto, livre circulação de bens, tal como também de pessoas, há problemas do ponto de vista de alterações climáticas. Logo, esses problemas, no fundo, acabam por tocar todos e ninguém pode negar que eles existem. Pois as aproximações é que são diferentes. Há aproximações multilaterais, de quem aposta mais nas Nações Unidas e aposta mais neste tipo de diálogo, e há quem prefira uma aproximação mais unilateral e mais distante das organizações internacionais. Mas o que eu senti aqui é que há um grupo crescente de países que sente que é inevitável manter portas abertas para este tipo de diálogos. É importante manter portas abertas para este tipo de diálogo. Não há maneira de viver o mundo, agora e no futuro, sem esse tipo de diálogo. Isso é positivo. Deixe-me voltar às desconfianças de que falava há pouco que alguns países tiveram em relação a este programa, para lhe perguntar, se o Sr. Presidente alguma vez partilhou de algumas dessas desconfianças e se estamos todos a ser ingênuos ou não, achando que a China não tem aqui um outro propósito por trás deste programa, que não seja de ganhar uma posição geopolítica num mundo diferente daquela que tem hoje. Ora bom, vamos lá ver. Em primeiro lugar, eu fui o primeiro a dizer, ainda há pouco, numa entrevista à televisão chinesa, que a China mudou de posição. A China, durante muito tempo, tinha uma posição contrária ao comércio internacional, não pertence à Organização Mundial de Comércio, e era o Ocidente que puxava pela liberdade de comércio e pela Organização Mundial de Comércio também. E a China era fechada, era protecionista, e, portanto, houve uma mudança. Como não havia o diálogo que hoje existe entre potências asiáticas. Isso é uma realidade muito nova e muito recente. Quando digo muito recente, é de há uma dezena de anos ou menos. E, portanto, é evidente que havia essas posições anteriores, não vale a pena negar, e que eram muito diferentes. A segunda é a seguinte: se me pergunta se eu acho que a China, em si mesma, tem condições para ser uma potência mundial em termos económicos e, portanto, em termos políticos, que sabe que tem condições para o ser e que tem uma estratégia em função disso, isso eu penso que é uma questão óbvia, como os Estados Unidos o têm, como a Federação Russa o mantém ainda, como a União Europeia tem a ambição de ser um parceiro não apenas comercial muito forte, mas político forte, e um dos problemas que permanentemente defronta é ter de ser um parceiro politicamente forte à dimensão do poder económico que tem. Isso é evidente. É evidente que cada qual tem a sua estratégia. Há uma estratégia europeia, há uma estratégia americana, há uma estratégia russa, há uma estratégia chinesa. O problema não é esse. O problema é saber se, em relação a alguns problemas, a União Europeia definiu isso muito bem. Quando disse uma coisa, disse que há domínios na relação com a China em que há uma diversidade de estratégias no plano político, no plano geopolítico ou militar. Há depois outro conjunto de problemas em que há uma parceria competitiva. Isto é uma competição, de acordo com certas regras, mas que envolve, na definição das regras, uma parceria. E depois há áreas de parceria cooperativa, como as alterações climáticas, ou como o digital, ou como as interconexões, como o mundo da energia, em que aí não há como cooperar, como não cooperar, não cooperar é impossível. Agora, é preciso saber distinguir na cabeça as três coisas. Portanto, saber, no domínio das alianças políticas e militares, é uma coisa. E aí os nossos aliados são os aliados que são. E a China não é nossa aliada. No domínio da parceria competitiva, há domínios em que há parceria competitiva com a China. No domínio da parceria, que foram os tratados aqui, da parceria cooperativa, então devemos colaborar. E no domínio, por exemplo, dos direitos humanos, da democracia, da pena de morte... Ora bom, na minha intervenção, eu terminei a intervenção, como aliás o Secretário-Geral António Guterres, foram duas das intervenções em que me recordo que isso foi citado expressamente, dizendo que o objetivo cimeiro, eu disse, é naturalmente efetivar os direitos humanos. O que é que lhe respondeu? E eu,
Não, Ele comenta Xi Jinping todos. ouviu a exposição, fez o comentário falando da conversa que tínhamos tido e da cooperação entre Portugal e a China em função do encontro que tínhamos tido em Lisboa e, portanto, não focou pontos concretos da minha intervenção.